Muito bem, pessoal. Aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações do Banco Banrisul e um mega potencial de valorização nas ações desse banquinho, pessoal. Para quem não sabe, o Banco Banrisul é um banco small cap com um valor de mercado de 6,44 bilhões de reais. Então, assim, é um banco pouco falado pelo mercado, mas que agora, né, com essa queda do Ibovespa, o Banrisul segue caindo ferozmente, ó. Desde o seu topo, o Banrisul segue caindo aí mais de 25% na cotação. Ele está sendo cotado por um preço sobre valor patrimonial de apenas 0,5 e o banco poderia ter um potencial de valorização acima de 100%. Isso mesmo que vocês ouviram. Geralmente, quando o Banrisul fica muito barato, a ação dobra de preço no mercado de alta e ainda o banco pode te pagar um dividendo bem expressivo olhando para o longo prazo. Então já fique comigo até o final que eu vou citar um segredo sobre esse banco small cap mal precificado pelo mercado que poderia trazer mais de 40% ao ano olhando para o longo prazo. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito aí no engajamento. Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. E claro que na carteira de ações aqui do canal, eu não tenho as ações do Banco Banrisul. Na verdade, os únicos bancos que eu tenho aqui na carteira, que na verdade é quase toda a carteira, né, pessoal? É o Banco do Brasil, representando 38%, Itaú representando 31,27% e a BR Partners, que não é um banco que atua em atividade de crédito, né? É um banco que atua com intermediação de terceiros, 11,61% da carteira total de ações. E é uma small, né? Uma empresa pequena, então é muito similar ao Banrisul, sendo até menor do que o Banco Banrisul. O Banrisul, pessoal, para quem não sabe, ele é o banco, óbvio, né? Do estado do Rio Grande do Sul. Porém, aí é que tá. Ele não é um banco comercial gigantesco, né? Como Santander, Bradesco, Itaú e Banco do Brasil. Ele é um banco menor, um banco regional, focado principalmente no estado do Rio Grande do Sul. E ele já existe há bastante tempo, porque ele foi fundado no ano de 1928. Então ele tem aí quase 100 anos de história. Porém, é um banco que tem como principal acionista o governo. Então, assim, ele é 100% estatal. Se vocês acham que o Banco do Brasil é estatal, é que vocês não viram o Banrisul, tá? O Banco do Brasil ainda tem uma economia mista. Ali 50% dele é acionista estatal e 49% é acionista privado. O Banrisul não. 100% do banco é estatal. Então, o governo regional, o governo do Rio Grande do Sul, pode colocar a mão no banco, tá? Por isso que você precisa exigir um preço mais atrativo. E onde que atua o Banrisul? Ele atua principalmente numa carteira de crédito para consignado e também, pessoal, o banco, por incrível que pareça, tá? O pessoal aí do mercado financeiro, os analistas, fazem até uma brincadeira, porque ele é um pequeno banco do Brasil. Ele também atua na parte de crédito rural. Inclusive agora, tecnicamente, ele está sofrendo, né, no lucro líquido. Por quê? Porque a inadimplência segue aumentando forte para o Banco Banrisul. Então, pessoal, já vou adiantando o negócio aqui para vocês, tá? Seja banco small cap, seja bancão grande, com exceção do Itaú, todos os bancos estão sofrendo com alta da inadimplência, porque o cenário de crédito não está fácil, pessoal. A taxa Selic está nas alturas. A Selic nominal no Brasil está acima de 14,5% ao ano. Por quê? Porque o IPCA, que é a inflação, está subindo desenfreadamente. Isso aqui estava começando a arrefecer, só que o que aconteceu, né? O que aconteceu foi que a guerra no Irã e nos Estados Unidos fez com que o petróleo aumentasse de preço. E um petróleo mais caro tende a aumentar a inflação. Uma inflação mais cara faz com que o Banco Central adote uma política contracionista para desestimular o consumo. Pablo, o que acontece se mesmo com uma inflação em alto o Banco Central se negasse a aumentar a Selic? A gente poderia entrar num cenário de dominância fiscal. Poderia virar uma Venezuela, então isso não pode acontecer, pessoal. O Banco Central precisa aumentar a Selic, porque se isso não acontecer, a inflação vai começar a subir
desenfreadamente. Então, pelo menos o Brasil não está perdido, ele tem ainda controle fiscal, por mais que seja aí completamente difícil a gente controlar um país emergente, né? Tecnicamente a inflação e a taxa Selic. E as small caps, empresas de baixa capitalização de mercado, tendem a se prejudicar mais com uma Selic alta, principalmente o Banrisul, né? Que é um banco aí regional que sofre com uma inadimplência maior. E ele tem aí um dos piores índices de eficiência do setor bancário. Então você vê aí que ele vai sofrer mais em comparação com os bancões, que já têm mais previsibilidade. O Banrisul, ele já é uma small cap, tem menos liquidez, então a queda nas ações vão ser mais violentas. Saiba, pessoal, as small caps, por um lado, elas têm um benefício e por um lado, elas têm um lado ruim. O benefício é que quando a taxa Selic cai, o fluxo de capital estrangeiro volta para o Brasil e as small caps são muito mais bem precificadas do que as blue chips. Porque as blue chips, quando elas sobem 100, 150%, small cap sobe em quádruplo, né, do que uma blue chip, porque tem menos liquidez, o estrangeiro monopoliza mais os preços. Então você pode ganhar dinheiro, né, bastante com small cap. Olha o que aconteceu nos últimos ciclos de alta com as ações do Banco Banrisul. Por isso que é legal você comprar small cap na baixa, nada é recomendação. Ó, lá em 2016 o banco subiu de 4,50, sabe para quanto, pessoal? Para mais aqui, ó, de R$ 27, você multiplicou 476% em apenas 3 anos. Agora, se você inclui dividendos na jogada, sabe quanto você teve de rentabilidade no Banco Banrisul? É isso, o capitalismo premia o risco, tá? Olha aqui, ó, você teve aqui basicamente, ó, uma rentabilidade de 600%. Isso é apenas 3 anos. Sabe quanto isso dá ao ano? Por isso que small cap tem essa vantagem de você comprar bem quando tudo está dando ruim mesmo, sua rentabilidade vai ser monstruosa. 628% em uma lupa de 3 anos, você conseguiu mais de 93% ao ano na média, superando até mesmo o Banco do Brasil, que deu 400% de rentabilidade na mesma lupa de tempo. Mas por quê? Porque é o risco, o mercado premia o risco, né? O Banco Banrisul nessa época, se não me falha a memória, vamos ver o preço sobre valor patrimonial, quanto que chegou? Chegou aqui, ó, numa faixa de mais ou menos 0,66, a faixa parecida que a gente está enfrentando agora. Então, olha só, caso, né, o Banrisul enfrentasse uma alta como no passado, se a gente tivesse queda na taxa Selic, ingresso de fluxo de capital estrangeiro, é aquele small cap que poderia multiplicar seu capital em várias vezes, porém o risco é maior. Qual que é o risco dele quebrar? Não dele quebrar, mas de ficar de lado, aquela ação que pode ficar ali não te dando retorno nenhum. Tanto que o Banco Banrisul não é aquele banco buy and hold, né? Você pode segurar para vários anos. Sua rentabilidade vai ser medíocre, a não ser que você pague muito barato. O caso atual, eu acho que é uma raridade. Eu, infelizmente, não consigo comprar, né? Porque não tem dinheiro para tudo. Mas, assim, se o Banco Banrisul viesse ali abaixo dos 13, 12 reais, muito provável, tá? Que eu poderia colocar na carteira, porque tá muito descontado. Você vê aqui, ó, é que nem o Graham fala, tá? Às vezes, uma empresa medíocre que esteja muito mal precificada pode ser uma oportunidade maior do que uma empresa de qualidade bem precificada. Então, olha só, tudo aqui depende do preço. Hoje, o Banrisul está por 0,50 de PVP. Em momentos eufóricos, o banco chega a custar 1,25 vezes o valor patrimonial. Então, olhando para médio prazo, supondo que o banco voltasse apenas para a média, né? A gente sabe que no mercado eufórico sobe muito mais do que a mediana, o banco poderia subir 150% na cotação, meio que dobrando de preço. E ainda você já no curto prazo, mesmo com a queda do lucro líquido, né? Você aí, o banco lucrando esse ano aí uns 900 milhões, aqui tá distorcido, tá, pessoal? Aqui tem resultado não recorrente. Mas geralmente o Banrisul está lucrando aí seus 900 a 800 milhões por ano. Então, se você colocar isso aqui, você tem aí um PL de 7. Então, né, é tecnicamente um PL barato, né? Porque em momentos de alta, o banco chega num PL aí muito mais elevado. Você coloca aqui 1 dividido por 7 vezes, né, um payout de 50%, vamos pôr aqui 50%, você tem um yield de 7,1% ao ano. Então, abaixo ali já dos 13 reais, você já consegue abrir uma margem para conseguir um yield um pouco maior, né? Pelo menos acima de 8 a 9% ao ano na sua média. E qual seria o retorno embutido na ação do Banrisul? Se a gente pegar o ROI do banco é baixo, no longo prazo o ROI é pífio, né? Porém, como eu falo, às vezes uma empresa com ROI baixo, muito mal precificada, pode ser sinônimo de oportunidade. Então, se você colocar 1 menos payout do Banrisul, né? Vezes ROI de 11%, a gente sabe que no momento de alta de baixa da Selic, o banco vai subir seu ROI para uns 12% no máximo. Pode crescer 7,2% ao ano. Só que a mágica tá no quê? Você soma com o provento aqui, ó, de 8%, reinvestimento, e aí, pessoal, lá vai a cereja do bolo, a alta nas ações.
se o banco subir 100%, né, numa lupa de mais ou menos aí, 3 anos, sendo aqui conservador, ele poderia girar 27% ao ano na média. Então, no cenário conservador, você poderia ter 45% ao ano na média com o Banrisul. A gente sabe que o banco chegou a dar mais no ciclo passado, né? Ele deu 93% de retorno. Não é garantido que isso vá acontecer, só que a história ela não se repete, mas ela rima. Então assim, né? Não dá pra saber. Essa que é a grande realidade. Porém, só pega o ônibus quem fica no ponto esperando. É uma incógnita que o investidor vai ter que sofrer. Não tem jeito, né? Eu, particularmente, agora estou preferindo o Banco do Brasil. Por quê? Porque ele está negociando com múltiplo muito parecido com o do Banco Banrisul, de 0,50. Está por crise. Então, assim, o Banrisul pode dar mais? Pode, assim como pode não dar. Por isso que, né, nesse ponto entra aí um pouquinho da diversificação, né? Talvez você tenha um pouquinho de Banrisul, um pouquinho de Banco do Brasil. É a escolha sua, né? Nada se trata de recomendação, mas o banco está barato. Realmente aqui, se você coloca o preço justo aqui do banco, ó, até mesmo pela lógica do Graham, pessoal, lembrando, a gente só se usa Graham para empresas mais cíclicas, tá? Pega o LPA, qual que é o LPA do Banrisul? É menos do que isso, tá? No TAT 4 não se engane. Pega o lucro líquido do banco, né? E divida aqui pela quantidade de ações, número de papéis no mercado. Então ele tá com LPA de 2,20, 22,5 vezes 2,20, vezes aqui, né, valor patrimonial da ação, o VPA, que é o patrimônio líquido dividido pela quantidade de ações, está chegando aqui em aproximadamente R$ 28,00. O banco estaria por um preço justo de R$ 37,00. Sobre esse preço atual, potencial de alta de 165% na cotação. Então, acho o Banrisul barato, com bom potencial, só que tem uma desvantagem, é muito volátil. Se você pagar caro, olha o que vai acontecer com você aqui, ó. 50% de queda, 30% de queda, 60% de queda. Então assim, pessoal, essa que é a grande realidade. As grandes oportunidades no Banrisul aparecem aqui nos fundos, quando nada está indo bem. E mais uma vez, outro bancão cíclico aqui, que está sendo basicamente aqui analisado. Eu até brinco com o pessoal. Ah, Pablo, vou colocar tudo em Banrisul. Se você não está aguentando o Banco do Brasil, imagina Banrisul, tá? Que é bem mais volátil, com ROI menor e ainda não tem tanta competitividade como o Banco do Brasil. Então, quanto maior o risco, maior o retorno. Porém, também maior o tombo, né? Se você não souber manusear, você também vai perder bastante dinheiro, porque o Banrisul não dá para ser aquele banco para manter para buy and hold. Você vai ter bancos melhores, tá? Então assim, depende do preço, a não ser que você pague muito barato, que foi o caso de 2016. Quem tem as ações de 2016 não compensa vender mais, porque já tá aí, né, em 600% de rentabilidade numa lupa de 10 anos. Não compensa vender, mesmo sendo um banco medíocre. Por isso que o preço é fundamental. O preço é tudo, pessoal. Pelo menos essa daqui é a minha visão, tá? Claro, se for uma empresa que dê prejuízo, aí não, né? Mas uma empresa que seja minimamente razoável, se tiver muito descontada, às vezes pelo preço que você paga, deixa lá. Você só segura aí para longo prazo que as coisas, né, vão acontecendo. Então assim, é um banco cíclico e que está passando por um momento conturbado com a alta da Selic, porém com uma virada de ciclo poderia dar bastante dinheiro. Eu preferencialmente gostaria de comprar abaixo dos 13 a 12 reais, porque minha margem de segurança aumentaria, meu yield também, e até mesmo o valor patrimonial ficaria menor do que esse, porque já tem momentos que o Banrisul já negociou com PVP de 0,40. Aí sim ficaria um preço bem interessante para eu olhar com carinho para a empresa, tá? Para vocês que ficaram comigo aí até o final desse vídeo, pessoal, estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês, a planilha das ações mais baratas da Bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é totalmente vitalícia, totalmente automatizada, mais barata do que o preço de uma pizza e ainda contém os melhores indicadores da Bolsa pelos grandes investidores, desde Décio Bazin, Ben Graham, Peter Lynch, e você tem aqui, né, o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula, fora que você ainda tem acesso a preço teto projetivo. Tá bom, Pablo, onde que estará o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e eu também deixei disponível para vocês aqui na bio do canal. Basta você clicar em mais e você será direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm ações do Banco Banrisul. Em particular, não tenho o Banrisul, mas é um banco que eu posso seguir de olho, porque poderia integrar minha parte de small caps, tá? Ficando ali abaixo de 12 reais, talvez poderia ficar aqui junto com a BR Partners. Por quê?
pelo potencial de valorização, banco mal precificado e até mesmo um gatilho de privatização, né? Um banco fácil de privatizar porque é pequeno. Mas isso eu não conto com isso, eu conto mais para o banco ficar bem barato mesmo para colher esses ciclos de multiplicação. E claro, a depender do preço que eu pagar, eu até poderia pensar em segurar a Banrisul olhando para o longo prazo, se realmente o banco ficasse extremamente descontado, como já aconteceu no passado. Então, fico de olho, fico no radar, é uma ação que talvez eu possa colocar na carteira do canal. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus, até o próximo vídeo e fui!